Então, continuando aqui a série de vídeos sobre o treinamento de Linux, hoje vou estar falando sobre a criação do pendrive bootável. Lembra que eu falei que o Linux você pode usar ele em modo live utilizando um pendrive ou um CD? Então, é isso que eu vou estar falando hoje. Eu vou estar apresentando aqui para vocês algumas distros Linux e ao mesmo tempo vou estar mostrando aí para vocês como que cria o pendrive bootável ou o CD bootável. Eu separei aqui algumas ferramentas que você pode estar utilizando para fazer isso e vou te falar qual é a recomendada para cada caso. Então, essas ferramentas aqui são o Rufus, o Yumi, o Win32 Disk MG, caso você for utilizar pendrive, e Powerizo ou o próprio Windows 10 se você estiver utilizando, caso você for usar CD. O Rufus, ele é muito bom para criar pendrive bootável do Linux. É só você vir aqui, descer um pouco a tela, clicar aqui em Download, vai ter a opção Rufus 3.10. Lembrando que isso aqui é para Windows. Se você der um clique aqui, ele vai baixar um executável para você. O próximo que eu vou estar falando aqui é o Yumi. O que o Yumi te permite? O Yumi, ele te permite estar atribuindo em um pendrive, HD externo, etc., várias mídias bootáveis. Ou seja, você vai poder botar o Ubuntu, o Debian, o Linux Mint, o Kali, etc., o Windows 7, 10, XP, tudo dentro de um HD, tudo dentro de um pendrive só. Então, ele é o que eu mais utilizo. Só que o Kali Linux e algumas outras distros Linux, ele costuma dar erro se você estiver utilizando o Yumi. A tela do Yumi é muito simples. Para você fazer o download, é só você descer a página e clicar aqui em Download Yumi. E o último, caso você for utilizar CD, é essa ferramenta, esse programa aqui chamado Powerizo. Ele tem a versão paga e a versão gratuita. É só clicar em Download, mesmo esquema. Dando continuidade aqui, agora eu vou mostrar como está utilizando cada um desses programas. Então vamos lá. Primeiro, vamos estar utilizando o Rufus. Após aberto, na primeira opção, ele vai estar escrito dispositivo. E ele vai estar aqui mostrando para mim um dispositivo que é o disco G. Então, se eu tiver outros pendrives que eu queira selecionar, é só eu dar um clique nessa primeira opção e selecionar qual outro pendrive eu quero. Lembrando que o Rufus ele só funciona com pendrives. Ele não reconhece HD externo. Nessa opção você não vai modificar em nada e você vai manter do jeito que ela está. Você vem aqui do lado que está escrito selecionar, que é onde você vai selecionar a sua ISO, ou seja, qual sistema operacional que você quer estar utilizando. Aqui do lado eu tenho dois, que é o Kali Linux e o Linux Mint. Então eu vou clicar em selecionar e aqui eu vou selecionar uma dessas duas imagens. No caso, o Linux Mint. Automaticamente ele já vai modificar a seleção de boot para mim. Eu não mexo no tamanho da partição persistente e em nenhuma outra configuração. Eu posso aqui modificar o nome do volume, ou seja, se eu quiser modificar o nome, eu posso colocar somente o Mint. Tem a formatação rápida se você não quer que formate seu pendrive. Desmarca essa opção, mas não recomendo. E você pode clicar aqui em procurar blocos defeituosos para que você não tenha problema durante a tua instalação, caso seu pendrive esteja com algum problema. Após feito isso, você clica em iniciar e ele vai estar fazendo o boot para você. Quando terminar, aqui vai aparecer em verde. Pronto. Dando continuidade, agora vamos estar utilizando o Yumi. O Yumi é da mesma forma, toda vez que você abrir ele vai aparecer essa tela, então isso aqui não é para instalar, toda vez ele aparece a mesma coisa. Você clica em aceitar e aqui ele vai mostrar para você quais discos que você pode estar utilizando, qual pendrive, HD, etc. Caso o HD não esteja aparecendo, clica aqui em mostrar todos os drives. Ele pergunta se eu quero formatar em FAT32 ou em NTFS e se eu estiver utilizando HD, pode ver que essa opção não aparece. Então se você quiser que o seu HD já esteja formatado, formate por fora. Após isso, eu posso marcar uma dessas opções e aqui eu posso selecionar todas as distribuições que ele suporta. Entre elas, se você olhar aqui em ferramentas do sistema, você pode ver que tem o Kali Linux aqui. Se você descer um pouco mais, você pode escolher instalar Windows. E aqui você pode estar escolhendo várias outras distros. Lembrando que esse daqui você tem que escolher exatamente qual distro você quer para que não tenha problema. Eu vou escolher aqui Linux Mint, vou clicar aqui em Browser e vou escolher a minha ISO. Caso a sua ISO não esteja aparecendo, clica aqui em mostrar todas as ISO e clique em Browser novamente. E vai estar aparecendo aqui, eu escolho meu Linux Mint e clico em Create. Quando ele terminar, ele vai perguntar se você quer ou não adicionar outra distro àquele HD. É simples assim. Para você fazer download das distros, é só você escolher qual distro você quer e digitar o nome, como por exemplo, o Linux Mint. Lembrando que o Linux Mint é uma das distros Linux mais utilizadas, então eu recomendo ela para você, caso você esteja iniciando nessa área aí de Linux. Eu vou digitar aqui Linux Mint, vou procurar e no primeiro link eu clico aqui, Linux Mint, página principal. Venho aqui em Download, desço um pouco, escolho se eu quero
32 ou 64 bits. Lembrando que o Linux Mint está em desenvolvimento para encerrar a versão 32 bits. Isso aqui, Cinnamon, Mate e XFCE são apenas a interface, ou seja, como se fosse o tema que vai estar sendo aplicado aí no seu Linux Mint. Vamos escolher aqui o Cinnamon, clique 64 bits, escolhe qual servidor você quer estar fazendo o download, vou clicar aqui no primeiro e pronto, ele já vai começar a fazer o download do Linux Mint para mim. Vale ressaltar que existem distribuições Linux brasileiras também. Uma das mais conhecidas é o Metamorfose Linux. Infelizmente, a última versão dele foi lançada em 2016, mas ainda assim ele é um Linux muito interessante, porque ele já vem com diversas ferramentas e ele é muito idêntico ao Windows. Você pode navegar aqui, eu vou deixar o link dessas distros aí na descrição e o link para download de cada uma das ferramentas também na descrição. Espero que você tenha gostado. Acessa lá o nosso grupo no Telegram, deixe suas dúvidas, interage, aprenda mais. É isso, valeu, falou e até a próxima.